Já que você me perguntou, eu tenho que responder. E vou responder porque eu respondo mesmo. Eu tenho isso tudo, porque eu já nasci completamente o artista. Para ser um artista nas minhas condições, é que eu falo sempre, tem que nascer sabendo. Não adianta nada o professor ensinar, porque aí a gente aprende aquilo que o professor ensinou, aí tem medo de criar. O criar que eu falo que tem medo é de sair fora da corrente e tomar pau, levar uma cacetada da crítica. Eu nunca tive medo disso. Eu, do primeiro quadro até hoje, eu crio. Estou sempre mudando, eu crio. Para mostrar novidade, para mostrar o Brasil, porque o nosso Brasil muda. O Brasil hoje é uma coisa, amanhã é outra. As minhas mãos é tudo o meu trabalho. Tudo. Eu pego no pincel, eu não tenho desenho, nem esboço. Eu já pego no pincel e vou direto. Pego de cima, direto, até terminar embaixo. Entendeu? Firmeza nas mãos. Agora nem tanto. Mas tem as mãos muito firmes, graças a Deus. Eu acredito em tudo e quase que ao mesmo tempo vou apanhando, não acredito em nada, sabe? Eu passei por todas as religiões. Fui pesquisando, como era pesquisa arte, eu pesquisei as religiões, poder seguir. Encontrei cada falha tremenda. Bom, aí eu fui obrigado a criar uma religião. Criei, adoro e gosto. Depois que eu criei essa religião, como eu mudei, como eu fiquei calmo, como tudo veio bem para o meu lado, tudo correu bem. Porque Deus é a natureza. Quem fez o mundo é Deus, e Deus chama a natureza. As árvores são vivas, cada árvore é uma qualidade, cada árvore fala a sua língua, cada árvore solta a sua seiva, um é veneno, outro é remédio, todas vivem no próprio chão, entendeu? É os que nos servem. Então eu respeito muito a natureza. É Deus que criou. Criou o mar, não derrama, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou tudo quanto é bonito. Eu vou falar uma coisa inacreditável. Então eu deixei mais de falar, coisa que eu tenho até medo, que tem pessoas que se dizem importantes, estudadíssimo, tipo homem, estudado, médico, estudado, viajado, puseram a mão na cabeça e falaram, não acredito isso em nada, assim. Você é louco. Você me procura no meu consultório para a gente encaminhar para o psiquiatra. Depois de lá você vai ser internado no hospital de louco. Você viu isso? Isso não existe. Mas como não existe? Você passa comigo toda noite. E isso aí está me atrapalhando um pouco. Eu deito na cama, me concentro, aí eu falo, agora eu vou sair um pouco fora do meu corpo. Eu vou ser fazendeiro. Eu vou criar uma fazenda. E no pensamento eu crio uma fazenda que tem de tudo, mas como eu fico encantado, embebido com meus empregados da fazenda, que maravilha aquele trabalho, aquela coisa mais linda do mundo, menina. Entendeu? Só que depois, vai a noite toda aquilo na minha cabeça. Aí eu quero parar, não quer, a coisa não quer sair, e me atrapalha. Então eu estou deixando, joga para lá, joga para cá. Bem, solteirão, daquele vestidão grande que ia nos pés embaixo, tampava até da meia da mão, tampava o pescoço, tampava tudo. Fui chamado para uma festa lá para a banda do sertão. Quando eu fui chegando perto, escutei um barulhão. Aí era toque de sanfona que arrasta o pé no chão. Ai, ai, é linda. Ai. Fui no mato cortar pau, mas eu errei, cortei cipó para fazer uma camisa e também um paletó. Minha mãe me deu uma surra com cipó de jiquiri. Eu chorei a noite toda, não deixei ninguém dormir. Minha mãe chama-se Rosa e eu sou nascido em roseira. Não posso deixar de amar a uma flor que também. Aí veio uma roxa morena me esperar lá no portão. Ela me perguntou se a vida do casado é bom.
E eu respondi para ela conforme foi as combinação. Todo casais se arrepende, eu não me arrependo não. Ai, ai, ei, beleza. Belezura, hein? O Drummond, ele era amicíssimo do saudoso Dr. Carlos Pinto Alves. Ele era amicíssimo do Chateaubriand, amicíssimo do Quirino da Silva, ele era amicíssimo do Sérgio Millet, amicíssimo do Dorival Gomes Machado. E esse povo, amigo do Drummond, estou dizendo, todos eram meus amigos mesmo. Eles tinham prazer de estar comigo, iam almoçar comigo. Então, toda semana eu tinha que almoçar com eles. Almoçava com o Drummond, almoçava com todos juntos. E eles me estimavam mesmo. E o doutor Carlos tinha uma fazenda muito grande, ainda dobrada. Então, quando ele ia na fazenda, ele levava. Ou levava o Drummond, ia junto, ou o Chateaubriand, ou o Quirino, ou o Frei Benevenuto de Santa Cruz, padre. E eu sempre estava junto. Fazia aquela festa da fazenda, eu junto. Um dia ele telefonou para o prefeito. Me desse licença cada vez que ele me chamasse. O prefeito respondeu, quantas vezes o senhor precisar. Não precisa nem pedir, só falar consigo e pega, me avisa e vai. Entendeu? Beijo do Batista Silva. Meus beijos sempre é uma coisa louca. Eu tanto beijo no rosto como beijo na boca. Isso é muito bonito, que a mulher foi feita para ser beijada. Além de tudo, com um grande abraço, muito respeitada, estamos três aqui em roda dessa mesa. Isso é uma beleza, todas as três estão sentadas. Você com o gravador na mão. Você me gravou aquilo que você me perguntou. E eu respondi tudo aquilo do meu alcance, tudo aquilo que eu podia responder, entre a alegria e o meu sofrer, entre os passarinhos cantando das verdes de mata, isso tudo me dá uma saudade, e essa saudade me mata.